Bom dia, pessoal. Faz muito tempo que eu não gravo nada e eu pensei de gravar essa semana um pouquinho, toda a minha semana, pra mostrar como que é a semana aqui em TBS. Tô saindo aqui da minha casa, tô indo fazer exame de sangue no centro médico da escola, que é do outro lado do rio. Então aqui eu tô cruzando o campus de TBS. Nevou um pouco semana passada, então tá assim, branquinho. Tô chegando aqui no postinho. Tá num prédio que chama Smith Center, então tem várias coisas aqui da escola. Bastante área de estudo também, lanchonete. Então bora. Aqui eu entrei agora na parte de uma área comum. Daí eu vou estudar aqui uma horinha, depois tenho que ir pra aula. Tô voltando agora. Então aqui do lado esquerdo são alguns dorms da área do college, né? Do pessoal da graduação. Do lado direito é a Kennedy School, que é a escola de políticas públicas. Ali a ponte, a minha escola do outro lado. Aqui tem um parque. Eu tô atrasada pra aula. Tô atravessando a ponte. Então a business school é ali. Eu cheguei em tempo, né? Tem que chegar em tempo, não pode atrasar. Então aqui é onde a gente tem as aulas. Tava no banheiro e agora tenho aula de Business of Entertainment, Media and Sports. Uma professora que chama Anita Elbersi. E ela é bem famosa, assim, conhece todos os famosos. Tem foto dela com todos os famosos no Instagram dela, se vocês quiserem ver. E não posso filmar a aula, mas enfim, todo mundo aqui, as aulas começam daqui a alguns poucos minutos. Acabou minha aula, então agora eu vou estudar um pouquinho aqui até o almoço, que hoje eu tenho um almoço para falar de agricultura. Acabei de sair de um almoço para falar de agricultura com uma pessoa do primeiro ano e agora eu tô indo para minha segunda aula, terceira aula. Segunda aula é Power and Influence. Pra que é isso? Pro Harvard dela. O que a gente tava fazendo, Tong? Estamos saindo aqui da aula de agribusiness, a gente tá escrevendo um case com o professor, então super legal aí. Sorry guys, I'm making a YouTube video. Bora? Bora. Bye! Vai. Bom, pessoal, aqui são umas 10h30, 11 da noite. Eu acordei umas 6, 7. Fiz exame de sangue, daí eu estudei pro case da aula, fui pra aula de Business Entertainment. Foi um case sobre o Milwaukee Bucks, que é um time de NBA. O presidente do time veio na aula, mostrou uma joia que eles ganharam no último campeonato, enfim, e falou do time. Depois eu estudei para outro case já de amanhã, que eu tenho 3, então eu já tinha feito 2. Aí eu almocei, tive um almoço para falar de agricultura, o que não é tão comum. Depois tive uma aula de Power and Influence sobre demissão, estratégia de demissão, de como se demitir, negociar salário, essas coisas. Daí eu tive aula de Food and Egg com um professor que deu uma palestra, que também não é tão comum palestra, geralmente é case. Depois fui na academia com a minha amiga, depois a gente voltou aqui pra casa e foi pra um jantar juntas aqui no campus. Conversamos com as nossas amigas, foi muito bom. E agora eu preciso estudar pra terceira aula de manhã, que eu ainda não estudei, que é a aula de Borderline, que também não é case, que também não é comum. E vai ter um case até sobre um brasileiro, eu acho. Amanhã eu conto. Então é isso, agora eu vou estudar, tomar meu chá, acabar logo pra dormir, que amanhã eu começo cedo. É isso, primeiro dia, segunda-feira. Oi, pessoal, acabei de ter uma janta maravilhosa com as minhas amigas, a Kata, a Monique e a Anjali. E elas vão falar por alguns segundos algumas coisas pra vocês. Kata, you start. Where are you from? Eu vou start? Eu vou falar em português, então. Pessoal, eu sou do Brasil, eu sou de Petrolina, lá no Nordeste. E a gente teve uma janta linda. A gente falou de carreira, de viagem, de relacionamento, de tudo que a gente quis e foi muito legal.
I'm Monique. I am from South Africa and I also love Brazil, my friends. And I'm Anjali. I'm from California. I need to spend more time in Brazil. I have no idea what they just said. Bom dia, gente. Terça-feira, 10 da manhã. Tenho aula 10h10, tô correndo aqui pra aula. Acordei umas 6 da manhã pra responder alguns e-mails, algumas coisas assim de resolver de clube, que eu participo da liderança. Que mais que eu fiz? Eu queria ter escrito um paper, não escrevi. Eu fiz um call com uma alumni que trabalha com água, que conversou comigo até antes de eu passar aqui. Ela se formou antes de eu vir. E que mais que eu fiz? Preparei meu almoço, tô com a minha marmita. Preparei meu café da manhã, comi. É isso, passou muito rápido, das 6 às 10 da manhã. Às vezes a gente acorda cedo e ainda assim não dá conta de fazer tudo que tem que fazer. Sabe Deus que hora eu vou fazer. Mas é isso, tô indo pra aula e as mesmas aulas de ontem. Mais uma, então eu tenho Business of Entertainment, Media and Sports agora. O Casey, eu não lembro qual que é o Casey. Eu vou descobrir. Depois eu tenho Power and Influence, que é um outro case. Também, a hora que eu sentar eu vou lembrar, que eu estudei ontem. E depois à tarde eu tenho Borderline. E vai ser a discussão sobre a fuga daquele executivo que é brasileiro, libanês, francês, da Nissan e da Renault, do Japão. E vai vir aqui na aula uma das pessoas que trabalhou para tirar ele do Japão, que ficou preso, sei lá, mais de um ano no Japão, foi extraditado daqui de Massachusetts pro Japão. E ele vai vir na aula, então isso vai ser interessante. E aí depois o que eu tenho? Na hora do almoço eu vou na academia, depois eu devo ir na sauna com a minha amiga, e à noite eu tenho 2 jantas e alguma hora pra estudar, não sei quando vai ser. Tchau, gente. Tô esperando aqui a minha amiga que a gente vai juntas do CrossFit. Não tenho nada a ver com CrossFit, mas a gente vai, né? Então eu tô saindo aqui do campo. Eu acho que é isso. Oiê! Oi, Gui. Ai, eu... Fechou, Paty? Oi? Tô voltando pra casa agora. A aula de Business Entertainment foi sobre o Toto Wolff e a Mercedes. Foi bem legal, sobre como que eles ganharam por 8 anos seguidos, né? A Fórmula 1, a cultura de sucesso. Depois uma aula mais sobre carreira. E fui na academia. E aí a aula agora foi com o Michael Taylor, que foi a pessoa que fez a estratégia, a operação para remover o Carlos Ghosn, que era da Nissan e da Renault do Japão, de volta pro Líbano. E ele tava preso, tipo, ele foi preso por isso, então ele tava contando a história dele. Ele é daqui de Massachusetts. Foi, acho que, o guest de aula mais interessante que eu tive aqui na escola. E a minha câmera tá quebrada, então tá bem ruim. Mas é isso, agora eu tô indo pra casa, resolver uns e-mails. E tenho tenho 2 jantas hoje, então é isso. I don't think you have to wait. You have to wait. Just put stuff inside. Are you filming? Tá filmando? We just don't put faces or like. What? She always puts my face in my Honestly, after putting my dorm on YouTube, I think I've crossed put a all dorm boundaries. on Yeah, we YouTube? recorded a dorm tour, like my whole room. At this point, it's like, yeah. Say hi! Hi! Say oi. Oi! Hi. Caralho! I learned some basic Portuguese. I think it means shit or crap. Something bad. No, caralho means dick. Oh, what? Never thought this. No, not literally. like that. It's just an expression, like It's better to say caralho than to say shit. This I is not think. going to YouTube. You know how This to say is going how to on say YouTube. emanar. You can- Emanar? you can, Emanate? Energy? No, you can manifest. Ah. Brazilian Tuesday! Dia
Tá muito lindo, quarta-feira, perdi a hora, acordei umas 8 só, aí fui com a minha amiga, né, estudar um pouco, fazer umas coisas, depois fui pra aula, foi uma aula sobre Netflix e House of Cards em 2011, como que eles decidiram, né, trabalhar com a Netflix e não com outros distribuidores de conteúdo na época, questão de agregar conteúdo, produzir conteúdo. E agora tô correndo pra ir com a minha amiga pra academia agora na hora do almoço, depois a gente volta pra aula. Oi pessoal, tô aqui descabelada. Depois da academia tive uma aula sobre estratégias de influência, como que cada pessoa, em relação a diferentes cargos, como que a gente exerce influência. Depois tive algumas coisas de recruiting e fui caminhar e conversar com uma amiga que tá passando por algumas coisas. Acho que todos estamos sempre passando por algumas coisas. Tinha algumas horas agora pra estudar, mas não tô sendo tão produtiva. Conversei com a minha roommate, que tá me ajudando com algumas coisas de carreira. E a gente também tem aula juntas, então a gente sempre conversa sobre o que a gente achou da aula e tal. Preciso tomar um banho. E hoje eu tenho 2 jantas de novo. Uma Brasil e Índia, chama Caminhos da Índia, a janta. E com brasileiros e indianos. Acho que a gente vai mostrar novela pra eles, não sei. E depois é aniversário de uma amigona minha. E amanhã o dia começa cedo, que eu vou dar monitoria amanhã cedo. Então, não consegui estudar bem para as aulas de amanhã. Vou tentar estudar para a segunda aula, entre a primeira e a segunda aula. Também preciso ligar no plano de saúde para pegar a autorização dos médicos que eu preciso ir aqui. É super chato isso aqui. E tem uns amigos que estão fazendo uma matéria que eles precisam que a gente escreva histórias sobre eles. Então, eu também preciso fazer isso. Então, várias coisinhas acumulando. Tem hora que é assim, eu tô filmando a minha cara de desespero porque faz parte do MBA, ó a minha agenda, eu tô olhando pra ela em desespero, tipo... Tem muita coisa acontecendo a todo momento. Mais mensagens, pessoas perguntando, pedindo coisas, assim, tem muitas coisinhas pequenas que aparecem. E a gente tá sempre planejando a próxima semana, tentando marcar coisa. É impossível os calendários você ter tempo ao mesmo tempo com as pessoas. Tentando limpar meu fim de semana aqui, cancelando coisas pra eu ter tempo. E preciso ser produtiva, porque às vezes a gente tem tempo e não é produtivo. É isso, gente. Paz. Mas o curso para o call center fez com que ela se tornasse uma verdadeira americana. Feliz aniversário, Laine! Obrigada! Make a wish, a real one. Yes, I'm thinking. Can I tell my wish? Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 7 da manhã. Não, 7h20. Ontem fui dormir bem tarde, quase 1 da manhã, porque tive as 2 jantas, né? A janta indiana brasileira, depois o aniversário de uma amiga, que foi mais tarde. Um restaurante muito gostoso. Mas aí chegamos tarde. E não consegui estudar, já era muito tarde. Tô indo dar uma monitoria de finanças agora, para um aluno do 1º ano. E tá chovendo. Tá 3 graus, então em vez de nevar, chove. E depois eu tenho uma aula, hoje é Schedule Y, né? Então a gente tem Schedule X e Y, X e Y. X é segunda e terça, Y é quinta e sexta. E aí as quartas às vezes é X, às vezes é Y. Então agora as aulas que eu tenho é Reimagining Capitalism, que é uma aula sobre a visão da escola de Chicago, liberal versus o papel social dos negócios, assim, se o papel dos negócios é gerar lucro ou se tem outros compromissos. Ai, ficam gelos assim no chão, demora pra derreter. Peraí que eu vou mostrar a escola, que eu tô com a cara toda tampada. Então eu tô indo dar essa aula de monitoria das 7h30 às 8h30, minha aula começa às 8h30, então já vou fazer bem na porta da sala pra não atrasar. Depois eu tenho um intervalo, que aí eu vou ter que estudar pra segunda aula e fazer umas tarefas. Se Deus quiser, em 1h30 eu consigo fazer tudo. Aí a aula que eu tenho chama Image, que é Institutions, Macroeconomics,
Geopolitics, Economics, alguma coisa assim, não sei. Que é uma aula sobre a Látvia, sobre a União Soviética, eu acho. E aí depois eu tenho um tempinho pra estudar. Não lembro o que eu tenho depois. Eu sei que eu tenho um personal com a minha roommate à tarde. Tenho um ensaio de uma dança indiana, tipo Bollywood, que vai ter uma apresentação da minha section, que é a minha turma do primeiro ano. E à noite eu tenho uma janta. Acho que é isso por hoje. Essa semana tá tendo bastante janta. Nossa. É bem comum pra muitas pessoas, pra mim nem tanto. Eu tento comer em casa ou a minha comida assim, levar marmita. Porque é duro, a gente engorda aqui, viu? Então é isso. Tchau, gente. Sentei aqui um pouquinho pra estudar pra minha aula que eu tenho agora. Naquela sala ali. Tenho 1 hora pra ler um case sobre a Látvia, que passou de uma república da União Soviética para um membro da União Europeia. Então, com certeza vai ter bastante paralelo com a Ucrânia, a guerra e tudo mais. Tô num prédio que chama Halls, que fica do lado do prédio principal de aula, assim, que é o Aldrich. Não sei se... Deixa eu mostrar lá fora. Parou de chover. O Aldrich é aquele prédio ali. E ali é a Baker Library, que é a biblioteca. O rio tá pra cá. Ali tem uma estátua que, independente do ângulo que você olha pra ela, parece que ela tá olhando pra você. É bem creepy. Tem um esquilinho aqui. Geralmente tem muito esquilo, mas ainda assim, inverno, eles meio que desaparecem. Tô saindo da aula. Agora não sei, tem um monte de coisinhas pra fazer. Preciso decidir que ordem que eu vou fazer. Não tem mais aula hoje. Semana que vem ou na outra começa uma aula que é depois dessa. Então vai ficar um pouco mais puxado. Mas é isso, parou de chover. Tá só uns pinguinhos. E continuamos. Chegando aqui na academia, no Shed, fazer aula de personal. Jesus na causa. Saí da academia depois de fazer o treino e também a gente teve uma prática de dança de Bollywood, que vai ter uma competição. E aí cada section vai apresentar uma dança. Agora eu vou encontrar uma amiga aqui no Spengler, parece que tá tendo um happy hour. Tomar banho, só passar aqui, tomar banho e depois tem uma janta, daqui a pouquinho. A noite aqui fica bem bonito também, apesar que o vídeo deve estar ficando bem ruim. Passei em casa tomar um banho, agora eu tô vindo aqui no WA, que é esse prédio. Eu morava aqui ano passado, mas agora eu moro nos outros prédios aqui da frente, que é o SFP. Então eu tenho uma janta aqui. E aí depois sabe Deus que hora que eu vou estudar pra amanhã. Saí da janta, vou passar... Todo mundo mora muito nos mesmos lugares, né? Vou passar na casa de umas amigas que moram aqui no prédio, conversar um pouquinho. Depois vou pra casa, provavelmente dormir. Acordar umas 5 da manhã, sei lá, pra estudar pra amanhã. Comendo um bolinho de tiramisu com a Rafa e a Marina. Aqui é a nossa cafeteria, então é tipo um self-service, tem algumas opções meio à la carte, assim. Deixa eu pegar comida. Primeiro vídeo que eu tô fazendo hoje. Atrasada. Peguei meu prato aqui, paguei no peso. Agora a gente vai almoçar. É muito bonito aqui. MD, tô fazendo vídeo pro Harvard dela, dá oi. Oi, Rafa. Não, Harvard dela. Oi, Rafa dela. Puxar um lugar pra sentar. Tô saindo aqui do Spengler, então ontem fui dormir meia-noite, 1 da manhã. Aí hoje eu acordei umas 6. E aí eu tinha que fazer uma parte do meu visa application pra poder ficar nos Estados Unidos depois da escola, assim. E aí eu estudei pra aula, tive uma aula de Reimagining Capitalism, que foi sobre uma empresa que o CEO assumiu e descobriu um monte de corrupção na Noruega com waste management, tipo reciclagem. E aí como que ele liderou uma mudança na cultura da empresa. Passando aqui o Claremont, que é o auditório. Foi bem interessante. Adoro quando o case protagonist vem na aula e conta como foi. O que mais?
Aí tive reunião com o professor da matéria que eu mais amei, o professor que eu mais amo, que é Bebop, que é o Michael Chu, de Business at the Base of the Pyramid, foi semestre passado. Aí eu e um amigo fomos lá fazer reunião com ele sobre como escrever cases, que a gente tá escrevendo um case. Aí depois disso, em 20 minutos estudei pro case da próxima aula, que era a década de 50, 60 e 70 no Japão, sobre o boom econômico, né, o milagre econômico. A aula foi legal. E aí fui almoçar com os amigos depois da aula. Aí tava nesse Spengler, aí você vai andando, cada 1 metro você encontra alguém que você conhece, você para pra conversar um pouquinho, para pra conversar um pouquinho. E, enfim, agora eu tenho uma reunião às 3. E aí eu tô indo pra casa porque eu tô com roupa de academia. Então acho que é melhor eu ir trocar. E aí depois eu vou estar atrasada pra um encontro com o pessoal que eu fui pra Índia em dezembro. Eles vão fazer uma reunião, tipo, comer coisinhas indianas e bebida. E aí depois eu vou me arrumar, que eu tenho uma janta com as minhas amigas às 8. E aí depois a gente deve sair. E é isso, esse fim de semana eu cancelei quase tudo que eu tinha bastante coisa. Porque eu preciso estudar, eu preciso fazer coisa de carreira, enfim, pensar a vida, cozinhar, fazer marmita. E é isso, gente. Aí eu decidi dar um My Take, que é tipo quando você conta um pouco de coisas que você pensa, ou coisas que você passou. E vai ser no Dia Internacional da Mulher, semana que vem. Então eu tenho que preparar isso também. Uma apresentação de 20 minutos. E é isso. Tchau, gente! Tô voltando pra minha casa, tive a reunião por 2 horas, foi tudo bem. Depois fui num encontro do pessoal da viagem da Índia, esqueci de filmar, foi bem legal. Eles fizeram um roast, que é quando você se zoa com as pessoas, lembra foto, vídeo da viagem. Nossa, minha câmera tá muito ruim. E daí tava andando de volta com a minha roommate do primeiro ano. Aí vi uns brasileiros na academia e parei pra dar oi. Estavam conversando um pouco. E aí passei numa outra área comum, encontrei um colega que eu não via há muito tempo, dos colegas. E aí parei pra conversar. E, enfim, agora eu vou parar em casa, tomar banho, me arrumar e ir pra janta. Yes. Lainey. Hi. There's no food now. Bom dia, pessoal. Sábado de manhã. Isso aqui é o que eu estudei essa semana. Então eu sempre tenho um papel de anotação por aula, mais o case da aula, algumas notas explicativas. Daí eu organizo tudo em binders, né, em fichários por matéria ou semestre. Aqui são todos os cases que eu tenho pro resto do semestre, então já foi metade do semestre. E eu faço isso e eu gosto de fazer também, tipo, um livro de resumo das principais coisas que eu aprendi na semana. Na verdade, eu só tô fazendo esse semestre, mas eu gostaria de ter feito mais. E é isso, vou dar uma organizada e passar esse fim de semana botando as coisas em dia. E é isso.